Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin e agora a gente vai dar continuidade aqui aos vídeos sobre o cultivo de Vandas. Então, no vídeo anterior eu falei da onde a Vanda veio, quais são as características vegetativas dessa planta e falei sobre o meu cultivo aqui em especial, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre floração das Vandas e o que você deve prestar atenção quando você for comprar uma Vanda, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Eu tô em cima do banquinho porque minhas Vandas ficam todas penduradas, tá? E se eu fosse descer as Vandas ia dar mais trabalho, então eu tô em cima do banquinho pra gente falar sobre esta parte, tá? Lembra no vídeo que eu falei sobre floração? Que não adiantava você, se a planta não tivesse a idade correta, que ela não iria florescer? Então vamos primeiro falar da parte de compra, tá? O que acontece? As Vandas, para quem não sabe, elas levam de 8 a 12 anos para florescer, é isso mesmo. Lá na Indonésia, no Sudeste Asiático, onde elas são nativas, como eles têm um cultivo assim de excelência, fora do comum, com tudo que a planta precisa, elas são um pouco mais precoces. Por isso que eles conseguem ser os grandes produtores mundiais dessa planta. Por isso que aqui no Brasil não adianta ficar achando que você vai comprar uma mudinha e que vai... Me ouvir falar que lá em 3 anos uma Vanda já floresce. Tá? Isso nunca vai acontecer aqui, nós não temos as condições ideais para isso. Por isso que elas continuam, na sua grande maioria, sendo produzidas lá e importadas, né? Então, nós trazemos essas plantas aqui para o nosso país e elas são vendidas pelos orquidários profissionais e supermercados e afins. Tá? Então, o que acontece? Ponto 1. Por que minha Vanda não floresce? Você comprou ela adulta? Quem te vendeu falou a verdade? Porque se você comprou uma planta que tinha, por exemplo, 3 aninhos e ela vai florescer com 8, putz, falta chão pra caramba, entendeu? Agora, nós sabemos que as Vandas ainda são plantas caras. O valor delas de mercado hoje em dia até já baixou bastante, né? No começo, uma Vanda, eu lembro de épocas, eu não tinha Vanda na época que ela custava 400, 500 reais. Depois elas baixaram para em média 200, 250 reais. E hoje a gente já encontra Vandas enormes, imensas, por 200 reais, por 150 reais. E até por 80 reais. Eu já vi gente comprando Vanda por 80 reais. Então, quer dizer, isso, gente, se a gente for falar isso em 5 anos, é uma grande diferença. E isso é graças à quantidade de importação que teve, graças à quantidade de produção que é feita lá na Indonésia e que os orquidários daqui do Brasil se esforçaram para trazer essas plantas cada vez em mais quantidades, para elas deixarem de ser raras. Tudo que é raro é mais caro. Então, por isso que hoje em dia a gente consegue comprar Vanda por um preço muito mais acessível. Todo mundo, se quiser, pode ter uma Vanda em casa. Agora, eu particularmente não compro mudinha de Vanda. Eu tenho Vandas aqui que ainda não floresceram. Por quê? Nesse vídeo eu vou chegar nessa parte dos erros que eu cometi quando eu fiz minhas primeiras compras de Vanda. Então, quer dizer, às vezes a gente fala assim, nossa, tô fazendo uma economia, vou comprar uma Vanda de 50 reais. Quantos anos essa Vanda tem? Já pensou se ela for dessa que leva 12 anos para florir e ela tá só com 5? Então, por isso que eu não sou assim adepta de comprar Vandas muito jovens, né? Mudinhas muito pequenas, porque elas não vão florescer. Isso aqui é o meu varal, aqui é a minha lavanderia. Aqui virou o lugar das Vandas, tá vendo? Ó, eu tinha bastante varal que eu podia usar, agora eu não tenho mais, tá, gente? Então, quando a gente fala em espaço, é isso que acontece. Aí, fica de exemplo a todo mundo o que acontece quando a gente tem um espaço pequeno e ainda assim quer ser orquidófila. Mas, beleza, vamos lá. Então, já falei pra vocês da idade das Vandas, ok? Então, isso é o primeiro item que vai influenciar na floração, certo? Obviamente, ela tem que estar muito bem cultivada, tem que estar com o sistema radicular dela em dia, né? Com as ponteiras, com tudo legal, tudo bonito. E ter a idade da floração, certo? Então, se você não sabe a idade da sua Vanda,
primeiro ponto de não floração pode ser este, tá? As vândas no sistema radicular, isso é legal falar para vocês, ela é muito parecida com as Phalaenopsis, tá? Porque o que acontece? Ela tem o poder de regeneração de uma raiz. Se ela não está totalmente destruída, você vê, ó, essa raiz aqui aconteceu isso. Ela um dia foi nova, mas por algum motivo ela se ressecou um pouco, lógico, ela não secou totalmente, mas ela gerou novos pontos de raízes na raiz antiga. Por isso que não é legal ficar cortando raiz se você não tem certeza que ela está morta, entendeu? As Phalaenopsis também conseguem fazer essa regeneração de raiz, o que já não costuma acontecer com catleias. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não quebrar a raiz de catleia, porque ela não consegue se regenerar, só consegue dar uma raiz nova. Olha esse buticão, grande, né? Tem umas ali maiores, ainda vou mostrar para vocês, vocês vão amar. Mas vamos falar de floração. Então, se a Vanda está na idade de florir, se a Vanda está bem cultivada e bem adubada, ela vai florescer. Eu vou mostrar essa planta aqui para vocês. Eu quero ler, se eu encontrar a etiqueta dela. Ah, tá lá em cima. Então essa é uma Eriades Cockart Kong. Aqui, ó. Eriades Cockart Kong, tá? Eu tenho essa planta uns 4 anos já, pelo menos. E ela todo mês de janeiro floresce lindamente. Aqui. Bonita, né? Tá vendo quanta raiz essa planta tem? Tá aqui no cachepozinho, como eu falei pra vocês que eu faço plantio. Bonitinha. Eu tô fazendo esse vídeo agora nesse horário. Vocês repararam que tem bastante luz, mas não tem sol batendo aqui agora. Porque na hora que bate o sol aqui, não daria para eu fazer. O sol ia ficar batendo no meu rosto e ia ficar ruim, tá? Lembra o lance que eu falei que eu tenho sol da manhã de um lado do meu orquidário e da tarde do outro? Então, as minhas vandas estão vegetando com o sol da tarde. Olha que legal, informação para vocês. Ainda assim, elas estão extremamente sadias e não estão queimadas, tá? Porque eu uso sombrite também, né? Sombrite, telha transparente, esse tipo de coisa. Então, se a sua Vanda, voltando, não tem idade e não está bem cuidada, ela não vai florescer, tá? Ponto 1. Segundo, essa planta aqui, por exemplo, tem praticamente a mesma idade e nunca floresceu. Por quê? A espécie dela acho que ela é mais bebê, entendeu? Então eu tô esperando que ela floresça o dia, né, que dê certo. Que o meu clima, que o meu ambiente está correto, eu tenho certeza por causa das outras que florescem. Essa planta aqui, vixe, vocês lembram, né? Quanto tempo ela tá florida? Já deu uma haste que foi, secou, cortei. Essa é a segunda. Vanda demora muito para passar a floração. E tem um negócio legal, né? Porque elas geralmente abrem as flores. Essa daqui é até uma flor pequena, mas ela abre menor do que isso e vai crescendo, né? Conforme vai passando os dias, a flor da sua Vanda cresce, né? Isso é muito legal, tá? Agora é o seguinte, como todas as outras orquídeas, aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo, tá? Eu não posso falar do Nordeste e nem do Sul. Nós aqui no nosso estado, nós temos as estações do ano bem definidas, ok? E vocês lembram que no primeiro vídeo que eu falei que elas vivem o ano todo num lugar extremamente quente e úmido? Então o que acontece? É normal aqui no nosso estado, no nosso outono e inverno, as vandas florescerem menos. Vocês podem reparar até em exposição que não tem tanta vanda florida. Isso depende muito de onde ela veio, entendeu? Porque quando chega o nosso frio, por mais que a gente abrigue, porque Vanda não aguenta frio de jeito nenhum. Aqui eu tenho um toldo aqui na frente, que quando chega o inverno eu abaixo esse toldo, porque se pegar um pouco da geada que dá aqui, torra as minhas Vandas, morre tudo, não pode. Vanda não suporta frio de jeito nenhum.
Então, o que acontece? Pode reparar que quem tem bastante Wanda, a época que menos tem floração é entre o outono e o inverno por causa do frio. Agora, independente disso, independente delas estarem um pouquinho em dormência, porque isso pode variar conforme o cruzamento, a gente não sabe o que foi cruzado, né? Que é uns nomes Pecletef, não sei o quê, porque essas daqui são todas híbridas. Elas podem não estar florescendo, mas você sabe que sua Wanda está boa porque quando ela está sempre com o sistema radicular em produção. Tá vendo? Então você sabe disso. Você olhando que você está com o sistema radicular bom, a sua Wanda vai florescer. Outra coisa, quando você nota, deixa eu ver aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Isso é muito interessante. Deixa eu virar aqui. Vocês conseguem perceber que aqui esse bulbo tá menos gordinho aqui do que ele está aqui? Ó. Isso é um indício de que a planta está se preparando para florescer, tá? E as hastes das Wandas demoram um tempão, tá? Outro dia o pessoal me perguntou isso. Quanto tempo demora para a haste florescer? Vixe, demora um tempão. Eu diria que entre ela apontar e florescer 2 meses, tá? E uma outra coisa que é importantíssimo, aquela moça que falou para mim que as plantas dela tinham apodrecido com excesso de água, falou que estava abortando todas as flores. Quando saía uma haste, elas abortavam. É importante que você não fique mudando a Wanda de lugar quando ela tá com essa haste assim ainda formando a flor, tá? E isso pode sim fazer abortar a flor, tá? Cuidado com isso. Jogar veneno, jogar muita coisa em cima de flor em formação não é legal, tá? Isso faz abortar a floração, não é muito bom isso não. Então, aqui eu mostrei para vocês os indícios de floração, ok? Agora eu vou falar sobre doenças e o jeito errado de comprar Wanda. Lá vou eu descer aqui agora. As Wandas não costumam ser plantas que costumam ter muito problema com doença. Elas curtem água, curtem umidade, então essa situação de muita umidade não faz mal para as Wandas rincostilis, certo? Para essa galera monopodial. Então, vamos dizer, elas são menos suscetíveis às doenças, ok? Deixa eu mostrar isso aqui. Muito legal. Olha o tamanho. Muito legal, né? Tá vendo? Isso aqui é um triclogotes, tá vendo? Também tá aqui. Junto aqui com as minhas Wandas ficam Wandas, triclogotes, ficam angrecums, ficam rincostilis, fica essa daqui que eu mostrei no vídeo uma vez, as pelânteras, fica aqui mais, que fica aqui. As cossendro, as Wandinha pequena, vou mostrar as Wandinha pequena para vocês também. Todas em geral, as monopodiais ficam aqui, ó. Essa daqui é a Minopera, Missiopera, não tô entendendo o nome dela não. Oi, que fininha, mas olha quanta raiz. As Cossentro, tá vendo? As miudinhas. Aqui, essa, se eu conseguir achar a etiqueta, é uma Wandopsis, ó. Todas elas ficam aqui, recebendo a mesma quantidade de água e de luz, tá? Bonitinho, tarará, raiz para todo lado. Vou mostrar quando eu falo que eu cometi erros também comprando Wanda. Lá vou eu para cima do banquinho. Essa Wanda aqui, tá vendo? Quando a gente fala assim, ó, cuidado com a sua orquídea, com a sua Wanda para ela não ficar caneluda. Ela não ficou caneluda assim em casa, fui eu que comprei errado, tá? Quando você vê uma planta assim, não compra, porque ela já tá te dando indícios de que não tá bem, que não tá saudável, porque ela passou por um estresse hídrico muito longo e perdeu todas essas folhas aqui. E, gente, isso não volta, não tem jeito. O que você pode fazer, que é o que eu tento aqui no meu cultivo, você vê que, olha como é fininha a raiz dessa Wanda em comparação às outras? Ó. O que eu faço com ela é dar bastante adubo e bastante irrigação para que ela possa sobreviver, tá vendo? Mas ela nunca mais vai ser bonita como as outras, tá? Então isso aqui, erro meu
de compra. Comprei a Wanda caneluda. E aí fez, isso não tem recuperação. Tá vendo como ela tem dificuldade na absorção de nutrientes? Essa Wanda nunca fica bonita como as outras. O broto novo até fica mais bonito, mas esse broto novo depois fica desse jeito, porque ela tem dificuldade de absorção de nutrientes, entendeu? Por isso, porque ela, vamos dizer, já veio com um problema para mim, tá? Outra coisa que eu quero falar de doenças. Então, assim, ó, isso não é doença, isso é problema de cultivo. Falta d'água faz com que a Wanda fique caneluda e não tem recuperação. Às vezes ela até morre, tá? Às vezes ela morre. Então chegou num lugar, a Wanda tá caneluda, não compra. Você vai jogar seu dinheiro fora e vai ficar achando que você que não sabe cultivar, porque você não dá sorte, porque eu não dou sorte com orquídeas. Não, tem coisa que tá acima do nosso, sabe, da nossa qualificação. Não tem o que fazer, tá? As Wandas costumam ter problemas com fungos, tá? Eu vou mostrar uma aqui pra vocês. Vou descer. Se eu conseguir tirar a Wanda daqui, consegui. E, mais uma vez, eu comprei essa Wanda assim, tá? Fui tonta. Comprei uma Wanda que eu não deveria ter comprado. Estão enxergando tudo esses pontinhos aqui? Tudo isso é fungo. O que aconteceu? A pessoa na época sabia que essa Wanda estava doente, me vendeu ainda assim, falou para mim que isso aqui era queimadinho de sol. Mentira! O que ela fez? Só que ela fez um tratamento contra fungos, tá? Que fez com que, o que acontece? Tá vendo que a brotação nova dela, a brotação que ela teve comigo, ela já não tem tantas as marcas, mas é uma planta doente. Entendeu? Eu também já apliquei mais fungicida nela, mas não rolou. Então essa é uma planta que, por exemplo, ela quando floresce, ela tem umas florzinhas lindas, são branca com rosa, mas nunca vai ser uma Wanda bonita e apresentável. Porque eu não posso tirar essas folhas daqui, porque senão ela vai se tornar caneluda, certo? E essas manchas, quer dizer, uma vez que a planta ficou doente e marcada, não sai mais, tá? Não vai rolar. Quando a sua Wanda estiver amarelando aqui no meio, assim, ó, também é um fungo que dá nas Wandas, mas é difícil de ver, gente. Se eu falar para vocês assim que eu vou falar sobre tratamento de doenças em Wandas, eu acho que eu não vou nem falar muito isso, porque assim, isso nunca aconteceu aqui em casa. Wanda apodrecendo no centro e amarelando aqui, mas também é um fungo, então, sendo fungo, a gente tem que tratar com fungicida. Agora, é normal, principalmente quando chega na época do verão e do inverno, ela descartar 1, 2 folhas no máximo. Isso pode acontecer. Deixa eu ver se tem uma aqui para eu mostrar para vocês. Quando isso aconteceu, ela perdeu 1 folha, não precisa entrar em desespero total, tá? Porque isso pode acontecer. Ó. Ela está descartando 1 folha, ela continua crescendo, está saudável lá para a parte de cima. Agora, perdeu 1 numa semana, outra na outra semana, aí sua planta está doente, tá? Então, e outra coisa, adubação com cálcio, cuidado aí, gente. Vocês que usam no adubo, aquele adubo cálcio e magnésio ou cálcio puro, eu já te falei para vocês, cálcio e magnésio as orquídeas precisam também, tá? São nutrientes importantíssimos para elas. Mas o cálcio aqui em casa, as poucas vezes que eu usei, caraca, queimou muito as plantas. Queimou muito as plantas. Eu já falei isso, né? Cálcio e magnésio não é ruim, mas acho que eu preciso aprender a usá-los. No meu cultivo não rolou. Então, cálcio e magnésio, o que faz? O cálcio em excesso, ele prejudica tanto a Wanda que ela para de fazer raiz. Às vezes ela até tenta uma floração porque ela já está desesperada, não sabe mais o que fazer, meu Deus, eu estou morrendo, entendeu? Mas cálcio e magnésio, você vai ver se a sua planta não... Porque assim, deu água para a Wanda, rolou raiz, rolou raiz. Se você está dando bastante água, se está tudo certo e ela não sai disso, cuidado com cálcio. Cálcio em excesso faz com que a Wanda pare de produzir raiz. Parando de produzir raiz, ela vai morrer, tá? Porque ela não tem como se alimentar, ela não tem como
sugar a água que ela precisa para viver. Bom, com isso, nesse vídeo eu acho que eu falei o que precisava ser falado sobre floração, certo? E sobre doenças, que é o que eu conheço de Wanda. Quanto ao apodrecimento dessa amiga que perguntou por que a Wanda dela apodreceu, eu acredito que você esteja com algum problema de fungo nas suas orquídeas. Ah, e quem usa Osmocote, cuidado, se você deixar cair uma bolinha de Osmocote no meio da Wanda, PT na Wanda, tá, gente? Cuidado com isso. Nunca jogue Osmocote no meio. Então, aquela galera que faz trouxinha com Osmocote, se deixar cair uma bolinha aqui, mata a planta, tá? Muito cuidado com Osmocote, não use Osmocote. Olha aqui que legal. Raiz descendo, raiz subindo, tá vendo? Então, as encostires do mesmo jeito. Eu acho que seguindo esses passos, seguindo o que eu estou fazendo aqui, você vai conseguir atingir um bom objetivo no cultivo das suas Wandas. Agora, se não tiver luz, que é o que vai acontecer aqui, ó, tá vendo que a luz está lá daquele lado? Quando eu falo para vocês que eu tenho luz de um lado do orquidário de manhã e do outro lado à tarde, essa luz daqui a pouco ela vai virar, quando for dando meio-dia, e vai vir para cá. E aí elas ficam recebendo luz até anoitecer. Quantidade de luz, qualidade de luz, tá? É isso que acontece, é por isso que as minhas Wandas estão sadias, que as rincostires, tudo esses trem aqui, ó, todos monopodial, tá vendo? Não falta raiz aqui. Todas elas, mesmo as que vêm com raiz mais judiadinha, quando eu compro, ó, cadê? Não, deixa eu mostrar assim. Elas conseguem se recuperar, tá vendo? Por quê? Porque elas recebem a água e os nutrientes necessários para ela viver, que no meu caso é o Rimitsu, certo? Então, eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, que essa minha experiência sirva para vocês. E agora o próximo vídeo eu vou fazer um replantio de uma Wanda aqui, para vocês verem, tá? Senão isso aqui vai ficar muito longo. Então eu vou fazer um plantio de uma Wanda no meu sistema de cachepô. No próximo vídeo a gente vai ver isso daí. E aí a gente encerra essa série de Wandas. Ficou com dúvida quanto a cultivo, alguma coisa? Me pergunta, que o que eu souber, dentro do que eu conheço sobre o cultivo de Wandáceas, eu vou falar para vocês, tá bom? Beijo, like, compartilha, pede pro pessoal entrar no canal e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Oi, meus amigos, eu resolvi acoplar esse pequeno vídeo aqui antes de encerrar o vídeo parte 2, porque se passaram 2 semanas desde que eu fiz essa filmagem aqui das Wandas. E lembra que eu falei para vocês que quando a gente verificar uma diferença no bulbo da parte de baixo, se ele estiver mais magrinho e a parte que estiver mais gordinha, eu falei que era um indício de que ia sair haste floral, tá aqui para vocês verem que é isso mesmo que acontece. Então, quando a Wanda tiver com uma parte mais gordinha, pode ficar feliz que é um indício de saída, né, de haste floral para você, ok?